Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje sobre os 10 minutos de Espiritismo. Espiritismo em 10 minutos. A gente vai começar pedindo desculpas pelo atraso na postagem dos nossos vídeos. Nós estávamos com o primeiro vídeo gravado há mais ou menos uns 3 meses, mas algumas coisas aconteceram na nossa vida particular que não nos permitiu a postagem imediata do vídeo. Por isso ele saiu com um pouco de atraso. Mas a vida continua e vamos seguir em frente. No nosso bate-papo passado, nós falamos a respeito dos primeiros passos da doutrina espírita, que foi com o advento com o surgimento das mesas girantes na França e logo a seguir, posteriormente, após um trabalho do professor Hippolyte Léon Arrivaille, foi lançado então em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. Alguns companheiros no movimento espírita, ao nosso ver equivocadamente, dizem que a doutrina espírita sempre existiu. Nós não concordamos, mas aduzimos que os fenômenos sempre existiram. Desde o aparecimento do homem, os fenômenos surgiram junto com ele. Mas a doutrina espírita só surgiu a partir de 18 de abril de 1857, com o advento do Livro dos Espíritos. O que se existia antes eram os fenômenos que não podiam ser explicados, eram tidos como sobrenaturais ou mistérios ocultos de Deus, né? E muitos tidos como miraculosos, como fatos sem explicação, e qualquer pessoa que se aventurasse a tentar explicar de forma racional e lógica era taxado como herege, já que a religião dominante ela tinha lá os seus princípios que não podiam ser violados, que nós chamamos de dogmas. E então surgiu em 18 de abril de 1857, volto a repetir, o Livro dos Espíritos, lançado não mais pelo professor Hippolyte Léon Arrivaille, que era uma personagem, uma pessoa eminentemente influente na sociedade parisiense, linguista com conhecimento científico, vastamente conhecido nos meios literários e científicos. Então, quando ele tinha todo aquele material, que eram as perguntas respondidas pelos espíritos, né? E que os espíritos então disseram, olha, todo esse material que você tem não é para a sua livre recreação, mas para que você o publique, porque nós estamos encarregados de anunciar uma nova ordem de coisas. Então ele disse, como eu vou lançar um livro com o meu nome, que é conhecidíssimo na sociedade literária e científica, as pessoas lerão a obra não pelo valor que ela própria traz, mas pelo nome que a assina. Então, qual o nome que ele deveria colocar na obra recém-criada, que era o Livro dos Espíritos? Então, ele resolveu então colocar o problema para os espíritos, que na verdade são os autores do Livro dos Espíritos e os autores também da doutrina espírita. E eles disseram, não, coloca o nome Allan Kardec. E ele então quis saber de onde vinha esse nome Allan Kardec. Então os espíritos esclareceram que esse nome teria sido um dos nomes que ele havia utilizado numa das suas encarnações nas Galhas, onde ele tinha sido um sacerdote druida, que eram eminentemente espiritualistas, criam na reencarnação e tinham uma vida totalmente espiritualizada. Então ele lança o Livro dos Espíritos assinado com o pseudônimo Allan Kardec. E no meio espírita as pessoas dizem, você é espírita? Alguns companheiros perguntam, você é espírita? Sim, sou espírita. Você é espírita kardecista? Não, sou espírita. De linha branca? Também não, sou espírita. Você é espírita de mesa? Também não, sou espírita. Por que a gente sempre coloca isso? Porque não existia esse nome espírita. Kardec, então, quando lança a doutrina espírita, né, ele diz que aquela doutrina que ele precisava batizar passaria a ser espiritismo, ou seja, a doutrina que ia estudar a relação com os espíritos, né? E os seus seguidores seriam chamados de espíritas. E assim surgiu o espiritismo e os espíritas também. E as pessoas dizem, Kardec então, o espiritismo é de Allan Kardec? Não, não é de Allan Kardec. A doutrina espírita é a doutrina ditada e criada pelos espíritos, que eles próprios revelam a Allan Kardec, que eram a inteligência dos homens que haviam vivido na Terra
e que ditavam a ele nova ordem de coisas que revolucionaria o conhecimento humano. A gente então diz que Allan Kardec foi o codificador. Muitas pessoas repetem esse termo codificador sem exatamente esclarecer o que vem a ser. Como nós falamos no início, o que existia na época, antes do advento da doutrina, era um amontoado de fenômenos sem explicação, sem uma condição de ser estudado. Então Allan Kardec reuniu todos esses fenômenos, separou por ordem, por assuntos, por ordem de importância, de forma que qualquer pessoa que pegue o Livro dos Espíritos consegue estudar todos esses assuntos de forma ordenada. Então Kardec foi pegar esses assuntos, ordenar, coordenar, né, e dar a ele um corpo de doutrina, que nós chamamos de doutrina espírita. Isso é codificar. Pegar alguma coisa que está totalmente desorganizada, fora de ordem, e dar ordem e disciplina nas coisas. E foi então criado o Livro dos Espíritos, que começa na questão 1, né, que fala sobre Deus, e vai até a questão 1019. Isso na obra atual, porque a obra primitiva não saiu com todo esse número de perguntas, né? Mas a obra veio sendo foi revisada, atualizada, e em alguns detalhes ela foi aperfeiçoada, então contando hoje com 1019 perguntas. E uma coisa bastante interessante é que nas escrituras muitas pessoas falam assim, mas o espírita ele não adota a Bíblia. Lógico que adotamos a Bíblia. Tanto que na Bíblia está escrito que Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. E nós trazemos das religiões que todos nós somos advindos, né, a ideia de Deus, uma entidade, um senhor, né, com barbas longas, sentado num trono, e dali ele dita as suas ordens e decide sobre o destino de cada um. Isso não é nenhuma chacota, nenhum desrespeito às religiões, até porque nós devemos respeitar e agradecer o muito que ela fez em ter trazido até os nossos dias as nossas escrituras, onde nós podemos então reciclar os nossos conhecimentos e dar prosseguimento a ele. Só que na doutrina espírita, Kardec desmancha essa ideia de um Deus personalizado, de um Deus humano. E ele faz aquela pergunta, ele não pergunta quem é Deus, que dá a ideia de humanidade, porque um ser humano ele é limitado, ele tem início e tem fim. E Deus ele não tem início, não tem fim, ele é eterno, né? Ele é imutável, ele é soberanamente justo e bom, são alguns de seus atributos. Mas ele pergunta que é Deus. E essa pergunta, o que é Deus, ela tem uma importância muito grande, porque contextualiza Deus não como uma pessoa, mas como alguma coisa que a gente, no nosso conhecimento ainda muito restrito, não sabemos exatamente como contextualizar isso, né? Tanto que os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E Kardec insiste, será que um dia o homem poderá entender a natureza íntima de Deus? Os espíritos dizem, por ora é isso que podeis suportar. Então, para nós é suficiente saber que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E tudo acontece com a permissão e com o consentimento de Deus e consoante a sua vontade, de acordo com o merecimento de cada um. Então, por isso, por mais dura que possa parecer a prova, por mais dura que possa parecer o nosso sofrimento, por mais duro possa parecer a nossa situação, é o que nós precisamos passar para o nosso próprio engrandecimento espiritual. Então, se a dor é forte, se o sofrimento bate, se o coração sangra, se a sua alma chora, tenha em mente que tudo isso é passageiro. Todo sofrimento, toda dor, todo o aprendizado é para que nós nos tornemos mais fortes, mais evoluídos, mais capazes de suportar as situações, porque nós somos movidos a desafios. Então, quanto mais forte o desafio, maior é a nossa prova de poder suportá-lo e ultrapassá-lo. Para isso estamos na Terra, encarnados, vivendo, ultrapassando barreiras, superando obstáculos para o nosso próprio progresso espiritual. Então não desanimemos em situação nenhuma. Por mais dura possa parecer a prova, ela tem início e tem fim. Mais tarde, lá na frente,
quando olharmos os sofrimentos, as barreiras que atravessamos, vamos saber que algum ensinamento tiramos dele, que saímos mais fortalecidos para enfrentar as situações de tristeza e saber valorizar os momentos de alegria. Porque é disso que a gente leva da vida. São as boas obras, são as boas ações e de saber que nós deixamos saudade nos corações ao partirmos. Quando lembrarem de nós, lembrarão: fulano desencarnou, fulano faleceu ou fulano morreu, mas deixou em nós uma lembrança muito querida e muito saudosa. Isso é que vale a pena, a gente saber que marcou a nossa existência na Terra de forma positiva, de forma a deixar saudade nos corações. Por hoje é só, agradeço a todos a colaboração de nos estar assistindo e também desejo a todos uma boa noite e que Deus possa nos fortalecer cada dia mais. Fiquemos em paz.